aí, galera? Está começando hoje mais um Curta Cristo! Programa da Juventude Batista de Apodi, apresentado por mim, Ingrid Medeiros, e por Vinícius Marinho. Lá em Provérbios 13:27, diz o seguinte: não deixes de fazer o bem a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazer. Teremos agora a participação musical da irmã Lorena. Sou livre, tu és o motivo, por isso me prostro aos teus pés. Como estaria sem ti em meu viver, em meu viver? The
gente veio aqui para louvar e a gente espera que a gente consiga alcançar o nosso alvo, né? Então é isso, assistam os programas e curtam Cristo. Perfeito. Obrigado, Lorena, pela participação. E agora, trazendo uma pequena reflexão, o pastor daqui da igreja de Apodi, o Elton. Meu pai. Olá, galera do Curta Cristo, para você, meu querido, você, minha querida, que está nesse momento no YouTube, está no Facebook. É um prazer imenso estar nesse momento para juntos falarmos do amor de Deus. Gostaríamos de fazer uma leitura bíblica baseada na primeira carta que Pedro escreve, 1 Pedro, capítulo de número 1, e leremos os versículos 18 e 19, que diz: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que foste resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas foste resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Jesus Cristo. Gostaríamos de pedir a sua atenção nesse momento para falarmos sobre o maior resgate da história. Talvez você já tenha visto, assistido algum filme onde um edifício em chamas, onde dentro daquele edifício em chamas existem terroristas e existem pessoas reféns. E nesses filmes existem também aqueles mocinhos que entram naquele edifício em chamas, prendem ou matam os terroristas e conseguem resgatar aqueles reféns. Se você observar, na Bíblia nós também temos alguns resgates maravilhosos feitos pelo nosso Senhor Deus. O mais extraordinário do Velho Testamento, nós encontramos o resgate do povo de Deus que estavam escravizados no Egito. Deus usou um homem chamado Moisés e que de maneira miraculosa, de maneira milagrosa, Moisés consegue resgatar aquele povo tanto tempo escravizado no Egito. Mas não é este o maior resgate da história. O maior resgate da história foi o resgate do pecador das mãos de Satanás, realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você poderia perguntar, por que Jesus Cristo ele realizou o maior resgate da história? Por que o resgate feito por Jesus é maior do que o resgate que Moisés realizou lá no Egito? Nós queremos destacar pelo menos dois motivos pelos quais Jesus ele realizou o maior resgate da história. Em primeiro lugar, esse resgate feito por Jesus ao morrer na cruz e ressuscitar para libertar o homem dos pecados, para resgatar o homem dos pecados. A primeira razão por que Jesus realizou o maior resgate da história foi pelo preço pago pelo resgate. Nós sabemos que o preço pago pelo resgate muitas vezes são muito altos. Talvez você já assistiu na televisão o preço de um resgate de um empresário, de uma pessoa famosa. Então, dependendo do preço do resgate, é que esse resgate ele pode se tornar um grande resgate. E nós sabemos que o texto diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesses dos vossos pais. Ou seja, toda riqueza na face da terra não seria possível, não seria garantia nenhuma para resgatar o homem dos seus pecados, porque a Bíblia diz que o homem é pecador e consequentemente ele está afastado de Deus. Ou seja, nem o preço pago na face da terra poderia comprar, poderia resgatar o homem de seus pecados. Era tão grande a maldade no coração do homem, da sua maneira de viver, da sua maneira de proceder. O homem vive tão mergulhado no pecado, tão contaminado com o pecado, que não tinha nada na face da terra que poderia comprar o homem da sua maneira de viver. Portanto, foi o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Foi o preço pago pelo resgate do homem, né? O resgate foi a custo de sangue, né? E automaticamente foi o sangue de um inocente.
o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Hebreus 9 e 12 diz que não foi com sangue de bodes e nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9 e 12 traz esse texto. Jesus com seu próprio sangue, sangue inocente, sangue sem nenhuma mácula, sangue sem nenhuma contaminação. Foi ele que derramou o sangue para resgatar o homem da sua maneira de viver. E o resgate foi vida por vida, né? Foi vida por vida. Jesus deu a vida dele em troca da sua vida. O texto de João, capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lembre-se disso, você que está me escutando, querido jovem, querido irmão. Jesus, ele deu a vida dele em troca da sua vida. Então eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, você foi o responsável pela morte de Jesus Cristo. Então é uma das razões que Jesus realizou o maior resgate da história, porque foi pelo preço do resgate, foi pelo próprio sangue de Jesus que ele resgatou o pecador da sua maneira de viver. A segunda razão por que Jesus realizou o maior resgate da história, primeiro foi pelo preço do resgate, que foi um preço muito alto. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo alto preço. A segunda razão é pela condição dos resgatados. É pela condição que o homem ele vivia. No ano de 2010, o mundo todo ficou assustado, apreensivo, com um soterramento de um grupo de mineiros que aconteceu lá no Chile. Aproximadamente 33 mineiros foram soterrados a 688 metros de profundidade. Essa notícia abalou a raça humana, abalou o mundo todo, porque naquele momento a vida daqueles homens estava em risco. E outra coisa, a maneira de se resgatar, a condição daqueles homens para voltar à tona com vida era algo quase que impossível. E o resgate, o acidente aconteceu no dia 5 de agosto de 2010. No dia 7 se começou a organizar uma maneira de resgatar aqueles homens. Era tão difícil a situação de resgate que eles traçaram um meio de resgatá-lo e mais ou menos seria de 70 dias a tentativa de resgatar aqueles homens com vida. A primeira atitude foi de descer uma espécie de sonda, uma espécie de canal, para que eles tivessem oxigênio e também tivessem algum tipo de alimentação. Com alguns dias, a comunicação com aqueles homens foram cessadas. Eles passaram 17 dias sem ter contato nenhum com aqueles que estavam em cima. E de repente bateu um desespero. As pessoas que estavam em cima começaram a argumentar: será que vale a pena tentar um resgate desse? Porque a condição desses homens é muito difícil. E não sabemos mais se aqueles homens estão com vida. E por volta de alguns dias depois, eles começaram a cavar uma espécie de poço. E que ali eles foram cavando até que chegaram até o local onde aqueles homens estavam. E colocaram uma sonda com aproximadamente 5 metros de comprimento, com 60 centímetros de diâmetro, que cabia apenas uma pessoa. E ali aqueles homens foram içados, eles foram levados à superfície um por um. E no dia 13 de outubro, o último homem dos 33 chegavam à superfície sã e salvo. Foi uma condição muito difícil de se resgatar aqueles homens. A sua condição, a minha condição de pecador, era a pior de qualquer homem que você imagine nesse texto. Era maior do que a dificuldade desses mineiros, porque de fato você estava na pior situação. Você estava longe de Deus, afastado de Deus, preso e morto em seus pecados. Mas Jesus, ele nos deu vida. Você estava no mais profundo abismo. Como o texto de 2 Timóteo 2:24
diz que Jesus ele nos desprendeu dos laços do diabo. Ele nos desprendeu do laço do diabo. E outra condição ainda do resgatado é porque o homem não poderia fazer nada para que esse resgate viesse acontecer. Lá embaixo, aqueles mineiros, eles não puderam fazer nada. Era esperando uma resposta, era esperando uma ação que viesse de cima. O homem em seus pecados também não podia fazer nada. O homem não poderia fazer nada dele mesmo para obter a salvação. Não tinha obras, não tinha status, não tinha riqueza, não tinha nada. Mas a resposta veio do alto. Jesus Cristo veio do céu, morreu numa cruz e ressuscitou para lhe resgatar dos seus pecados. É por isso que Jesus realizou na minha vida, na nossa vida, o maior resgate da história. Devido ao preço que foi pago, porque ele pagou um alto preço, e também devido à nossa condição, a condição do resgatado, que nós estávamos na pior situação possível. Era impossível, humanamente falando, a gente ser resgatado. Mas Jesus nos resgatou da nossa maneira vã de viver e nos deu vida e vida com abundância, tá certo? Então, olhe para Deus, lembre-se disso. Jesus morreu na cruz para lhe resgatar da sua maneira pecaminosa de viver. Aceite Ele, deposita a sua vida nas mãos de Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor, pela palavra. Espero que essa reflexão tenha tocado todo o coração. Você gostar que só Jesus transforma. Então é isso. Está acabando o nosso programa. Se você gostou, não esquece de dar joinha no YouTube e curtir nossa página no Facebook. Até o próximo. Curta Cristo!